Hebreus 11, versículo 6. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Te ajudei? Versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, na autoridade do nome de Jesus, colocamos nossos corações em tuas mãos, Senhor. Sabemos que o nosso coração é enganoso, mas queremos ouvir a tua voz nessa noite, Senhor, com o nosso coração limpo. Nos perdoa de todos os nossos pecados, todavia somos pecadores. Mas, Pai, no nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Abra nossos ouvidos espirituais aqui, Senhor. Abra nossos olhos espirituais. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós. Porque sabemos, Senhor, onde tem dois ou mais congregando no mesmo lugar, ali o Senhor está presente. E sabemos que o Senhor já está aqui, o Senhor estava no meio do louvor, o Senhor estava no meio das ofertas. Agora toma a Tua palavra em Tuas mãos, direciona, Senhor. Pai, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos, que eu diminua agora, Senhor, e o Senhor cresça nesse púlpito, e usa a minha boca, Senhor, para dar o recado que tem que dar nessa noite, Senhor. Que cada um de nós possamos sair desse lugar, para vivermos uma história de poder e autoridade em Tuas mãos, Senhor. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos nesse lugar todo espírito de morte, todo espírito que Satanás queira colocar nesse lugar para distorcer a palavra, espírito de confusão. Nós declaramos fora deste lugar. Esse lugar pertence a Deus somente, e a palavra dele vai fluir no meio de nós. Sometemos somente a Ti a partir de agora, no nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Título dessa noite, ativa a tua fé. Amém? Ativa a tua fé. Eu estava lendo algumas coisas sobre fé, e o que eu vou falar agora eu li. Eu achei interessante, eu botei aqui na minha pregação, porque nós precisamos primeiro entender o que é fé. Porque o livro de Hebreus aqui fala de fé. Fala do que as pessoas fizeram. Semana passada eu falei da fé que a gente vai esticar, vamos alargar. Amém? Mas eu também falei da fé de Abel. A fé de Abel é impressionante. Está aqui o primeiro, querido, o primeiro a ser dito nos heróis da fé se chama Abel. Abel, o que ele fez para ser o herói da fé? Ele não curou, ele não ressuscitou, ele não recebeu uma palavra e deu passos de fé. Abel simplesmente deu uma oferta que agradou a Deus, porque até oferta e dízimo tem que ser dado por fé. Amém? E eu estava lendo esse livro, e esse livro começa fazendo uma pergunta. É um livro de um pastor latino, muito, muito abençoado. Eu gosto muito do livro dele. E ele estava falando assim, antes
de usarmos a nossa fé, nós temos que saber o que é fé. O que a fé representa. Amém? E ele estava ali falando a fé. A fé não é um talismã. No Brasil fala amuleto. Não é isso? Então a fé não é um talismã para dar sorte. Não é um pé de coelho que tu vai botar no bolso um olho de... Quem já botou um olho de boi na carteira? Misericórdia. Um olho de boi para poder as portas se abrirem. Nunca entendi isso não, meu irmão. Mas, querido, a fé não é algo que você tem como sorte. A fé não é sorte. Tem gente que fala, olha, a minha fé trouxe uma sorte. Não é fé. Amém? Tem muito crente que a fé dele é entrar o ano com o pé direito e deixa o pé esquerdo no ano passado. Aí fica perneta. Pular ondinha. Comer caroço de uva. Tem umas coisas assim que crente gosta, né? Crente gosta até de signos. Tem alguns, aqui não, graças a Deus, mas no Brasil tem. No Brasil tem pessoas lá, cheio lá, pessoas que, fervorosas, sou da igreja tal, signo aquariano. Está amarrado isso. Querido, tem cristãos que as coisas estão dando tudo errado. E eles acham que é falta de sorte. Tem uns que falam assim, a minha fé está fraca porque eu não fui na corrente de oração da irmã Maria. Eu faltei a oração do irmão Joaquim. E agora minha fé está fraca. Está conseguindo entender isso aqui? Então, querido, fé não é uma sorte. Fé não é também ficar falando, repetindo palavras. E Deus fala que os fariseus usavam palavras repetitivas. Fé não é isso. Falar palavras palavras positivas. Não. Fé, querido, de muitos crentes é repetir palavras positivas. Sai daqui hoje. Essa semana, o pastor falou de emprego na oferta, no dízimo oferta. A porta de emprego vai se abrir. Eu vou falar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Eu não estou falando aqui que não é para falar, tá? Fé. Eu tenho fé, porque a Bíblia fala sobre isso. Paulo fala no livro de 2 Coríntios 4, 13, que tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei. Por isso é que falei também, nós cremos, por isso também falamos. Falamos. Amém? Jesus também falou em Marcos 11, 23, sobre uma figueira, que ele disse à figueira, e a figueira secou. E depois, no versículo 23, ele diz que todo aquele que disser a esse monte, passa daqui para acolá, e não duvidar no seu coração, assim será. A fé falada não é ficar repetindo palavras positivas. É declarar uma profecia. Você tem autoridade para profetizar. Domingo que vem nós vamos falar de fé profetizada. Já anota aí, que já tem a palavra de domingo. Nós vamos falar de fé profetizada. Então, a fé não é ficar repetindo a palavra positiva. A minha mulher vai se converter. O meu marido vai se converter, 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 e sai de casa, vai se converter, vai se converter. Não é isso. Alfaviva, nós temos aprendido aqui de uma fé declarada cada domingo nesse púlpito. Nós temos aprendido aqui de uma fé que eu tenho aplicado na minha vida. Uma fé de abrir a boca em palavras proféticas.
Mas precisamos entender que as palavras positivas, querido, não definem fé. Só está falando para não falar palavra positiva? Não, para falar palavra negativa, fala positiva. Mas fé não é isso, ok? Fé não é isso. Então, quem tem fé, como eu falo aqui, é aquela fé falada. Eu tenho falado isso, acho que nesse ano, quase todos os cultos. Nós temos uma fé falada, uma fé declarada. Amém? Então, Jesus diz em Mateus 15, 8, o meu povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós não somos um povo que vai ser só de palavras. Vamos dizer, como diz em São João de Meriti, onde eu nasci, só de boca para fora. Não. Nós temos uma palavra de fé. Vai acontecer. Eu já estou esperando. Jesus aqui está dizendo, com essa frase, o povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que é isso aqui? Prega, mas não vive. Fala de amor, mas não ama. Tem cara de crente, mas não é. Está em cima de um púlpito, fala que é pastor e está fazendo coisa errada lá fora. É ou não é? Então, fé, então não é palavras positivas. Fé não é sorte. Amém? A fé também não é torcer para dar certo. Isso estava nesse livro. Eu achei interessante isso. Fé não é torcer para dar certo. Porque tem muito, querido, tem muito crente torcedor. Parece torcedor do Flamengo. Parece torcedor do Vasco. Tem muito torcedor do Benfica, do Real Madrid. Tem crente assim que torce. Não, vai acontecer. Ó. Eu tenho fé. Aí faz isso. Sabe o que é isso aqui? Tu sabe, né? Já fez, né? Cruzar os dedinhos. Até o dedo do pé cruza. Começa andando. Então, fé não é torcer para dar certo. Porque torcer para dar certo tem a possibilidade de dar errado. E fé não pode dar errado. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Acontece. Tem alguém aqui nessa noite? A fé, querido, não trabalha com possibilidade, porque tem fé, querido, que não pode dar certo. Como é que pode isso? A fé melhor, a fé não é que vai dar certo, já deu certo. É certo. Quem tem fé celebra o que já está esperando. Então a fé, querido, não é andar ansioso. Tu já viu? Ainda bem que eu não sou assim. Fé ansioso. Tem crente que é tão ansioso que vai para o centro comercial do Colombo ou para outros, aí sai comprando tudo. Uma fé ansiosa. Pastor, eu tenho uma fé ansiosa. E é o seguinte, pastor, se eu não comprar, eu não fico bem. Fé não é andar ansioso. Porque a ansiedade, querido, ela já distribui a derrota antes de chegar. A ansiedade já vê o morto antes de morrer. A ansiedade já vê a porta fechada antes dela se abrir. A ansiedade, querida, ela antecipa o que não aconteceu. E posso te falar uma coisa, como pastor? A maioria das nossas ansiedades, nunca acontece. Mas na nossa ansiedade acontece. No nosso pensamento já está acontecendo. Então, a fé não é andar ansioso. A palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansioso por haver de comer, de beber ou vestir.
Porque se Deus veste os lírios do campo, ai meu Deus. Fé, a gente não anda ansioso, fé a gente anda com certeza. Então a fé é receber a palavra pregada e ativar. Nós estamos aqui, nesse domingo. A fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo, não é pregação de homem, não é pregação de coach, que coach não gera fé em ninguém, é pregação da palavra, Cristo. Gera fé, mas eu não sou um crente obeso de fé. Eu vou sair desse lugar para aplicar Tiago 1:22 na minha vida. Eu não sou somente ouvinte. Não podemos ser somente ouvinte. Vamos ser praticante da palavra. Tem uma tradução que fala assim: eu não sou somente ouvinte, eu sou fazedor da palavra. A gente escuta e faz acontecer. Então, a palavra fé foi escrita na Bíblia, e a tradução portuguesa fala fé, 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 e nós pegamos essa fé, eu sou caminho em fé, eu tenho fé, eu sou um homem cheio de fé. Mas a gente tem que saber o significado da fé. Quem gosta de estudar a Bíblia? 2, 3 pessoas. Vamos orar mais. Querido, a palavra fé foi escrita em hebraico, aramaico e grego no original. Essas 3 línguas no original foi escrita. E eu estava pesquisando que fé em hebraico se chama emuná. No hebraico original, ela carrega uma profundidade que muda tudo como foi traduzido em português. E é muito bom estudar a Bíblia e você pegar Bíblias originais e você ver porque a Bíblia não dá para escrever tudo. Então, emuná significa, que é fé, emuná significa firmeza. Ele falou, vai acontecer. Essa porta vai se abrir. Esse emprego vai chegar. Eu tenho firmeza dos fatos que eu estou esperando. Das coisas que eu estou esperando. Eu tenho essa firmeza. Quem tem essa fé aqui? Uma fé firme. Mais firme o quê? Em rocha, na palavra, em Cristo. Amém? A fé em emuná, a fé significa firmeza. A fé também significa decisão. Porque tem fé que tem que ter decisão. Porque às vezes a gente quer tomar decisão e fica pensando na lógica. Será? Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu... Que fé é essa? A fé é decisão. Eu vou. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou... não, peraí, o senhor ainda vai me mostrar. Eu estou aqui no Porto Seguro, eu sou vendedor, eu estou trabalhando aqui, estou ganhando a minha comissão, Senhor. E eu vou para uma terra que eu não conheço. Decisão. Tem muita gente que não entra no que Deus tem por falta de decisão. Fé é firmeza, fé é emuná, firmeza, decisão, amém? E constância também. Você não tem a fé somente no dia do culto. A fé que você vai sair daqui hoje tem que ter uma constância. Porque vai vir coisas para poder tirar a fé. Emuná significa firmeza, decisão, constância, fidelidade. Amém? E eu quero pegar essa palavra aqui mais adiante. Fé, emuná, significa ação. Amém? Ação. Pedro falou para Jesus, se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus falou para ele, vem. Ele teve uma ação em cima do que escutou. E o que nós vamos ler aqui agora para frente, nós vamos ver homens de fé tendo ação no que escutou.
Então, a fé emuná, resumindo, é uma fé de ação. Amém ou não amém? Então, fé não é só acreditar, é se firmar em Deus com ação e agir. Fé não é sentimento, é uma ação em cima do que ouviu. Tem alguém aqui hoje que possa dizer, pastor, eu preciso ouvir e eu preciso ter uma ação em cima do que eu estou ouvindo. Então, a fé tem que crer para ver, não pode ser ao contrário. Eu não tenho como, Senhor, no nome de Jesus, eu tenho fé, mas o Senhor me mostra primeiro para mim poder criar um ânimo, para mim poder ter essa fé. Sabe, eu tenho certeza porque eu estou vendo. Tomé. Fé de Tomé aqui não. Então, querido, a fé, primeiro Deus faz, aí você vê com os seus olhos espirituais. Eu não caminho por vista, eu caminho por fé. Não caminho pelos olhos naturais. Então, a fé, primeiro Deus fala para você ver nos teus olhos espirituais, para depois você ver nos teus olhos naturais. Quem está entendendo isso aqui? Então, a fé passiva, muitas vezes diz, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus faz. Eu acredito que Deus mostra primeiro pela fé. Mas eu vou esperar Ele agir. Eu vou descansar em Deus. Eu vou ficar em casa e aquela porta de emprego vai bater na minha porta. Fé tem que ter ação. Não, não é? Deus falou que vai abrir a porta, quantos empregos você já foi? Em quantas empresas você foi bater a porta? Talvez as 10 primeiras vai ser não, para você desistir. Mas se Ele falou, Ele é fiel para que se cumpra. Você vai continuar. Uma constância. Está conseguindo? A fé emuná, constância. Então, querido, a fé com a fé emuná ativa, diz, eu acredito em Deus, por isso eu vou agir. Será que tem alguém que acredita em Deus aqui? Então age. Dê passos de fé. Faz alguma coisa. Fé sem obra é morta. Então nós temos que agir para fazer algo com que nós ouvimos. Amém ou não amém? Então a fé com obras é uma fé ativa. A fé, ela nos impulsiona, a fé gera movimento, porque a fé ativa, querido, não é acomodada. Uma pessoa de fé é mobilizada a uma direção. Essa igreja aqui, Ministério Alfa Viva, ela está sendo direcionada para uma direção. Deus vai fazer. Deus está fazendo aqui domingo de manhã, Deus vai fazer domingo à tarde. Deus vai fazer. Então vamos entrar aqui. Nós já vimos alguma coisa sobre fé. E agora vamos entrar na palavra. Eu vou dizer, agora eu vou começar a pregar. Tem gente que já olhou no relógio. Que fé é essa, meu irmão? No versículo 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que buscam. Vamos entender o que está escrito aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que tem gente aqui que está agradando ou desagradando? Você pode vir à igreja todo domingo. Você pode ter uma vida de santidade.
Tem alguém aqui? Você pode falar em línguas. Você pode ter carteirinha de crente. Você pode ter roupa de crente. Você pode caminhar igual crente. As pessoas olhar para você e falar, é crente. Querido, mas se não tiver fé, não agrada a Deus. Isso não é agradar a Deus. Eu vim à igreja. É uma obrigação nossa. Desculpa falar assim. A igreja é uma obrigação nossa. Venha com chuva ou sem chuva. É uma obrigação nossa de vir. É uma ferramenta que Deus nos colocou à nossa disposição para nos dar fé, para sairmos desse lugar, para ter uma fé ativa. Amém? Então, tem muitos crentes que desagradam a Deus não pelos seus pecados, mas pela sua incredulidade que carregam no coração. Aquele que disser a um monte, passa daqui para acolá, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Versículo 7. O 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora começa a mostrar as pessoas que agradaram a Deus. E o primeiro, Noé. O que Noé fez, pastor? Nunca tinha chovido na terra. Uma loucura para Deus. Noé teve fé em emuná. Ele escutou. Noé, faz um barco, porque eu vou inundar, eu vou matar esse povo todo. Eu fico imaginando, Noé, primeiro mês, esse cara está doido. Está indo muito à igreja. Estão fazendo lavagem cerebral dele. Está ficando doido, vai perder a família toda, porque está nesse negócio de igreja aí, ó. Olha aí, ó. Nunca choveu, está dizendo que vai chover. Está louco. Mas se Deus falou, Ele é fiel para que se cumpra. E Noé começou a fazer, e a palavra diz aqui, pela fé. Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou, vamos dizer, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você está disposto a fazer o que você não está vendo? Você está disposto a escutar de Deus algo inédito e colocar em prática? Porque eu creio que 2026, Deus vai colocar na nossa mente pensamentos inéditos, ideias inéditas. Ai, será que tem alguém aqui? Eu acho que tem pouco crente pentecostal hoje aqui. Será que nós estamos prontos a ouvir a voz de Deus e dizer, ninguém fez isso, mas eu vou fazer? Hã? Noé, querido, ele ativou uma fé impossível. Noé ativou sua fé por um santo temor e se moveu. Ele ativou, Deus falou, ele ativou essa fé e se moveu. Mover em fé nos leva a ser direcionado por Deus e nos leva a transitar no que a palavra está dizendo. Presta atenção aqui, querido. Isso aqui é altamente espiritual. Noé ativou sua fé e se moveu em fé por santo temor a Deus. Ele não está fazendo por fazer, por temor a Ele. O que é temor? Eu ouvi e obedeci. Fé é ligada à obediência. Eu ouvi, tive temor. Obedeci. Eu nunca vi, mas se Ele falou, vai acontecer. Então, quando Deus fala, tem obediência, fé é obediente. Quando Deus fala, querido, nós tomamos uma atitude obediente. Pela fé, Abraão
quando chamado, o que está escrito aí? Pela fé, Abraão foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Quem vai, querido? Quem vai por uma terra que você não sabe o que espera? Tem muito imigrante que vem para Portugal, quer saber o que tem aqui, o que eu vou ganhar, o que eu vou fazer. Não, aí já começa a fazer lá no Brasil, já começa a fazer a cotação, o câmbio. Não, vou ganhar bem. É ou não é? Você pesquisa tudo antes de... Mas a pessoa, Deus fala, tu vai para a terra, eu vou te mostrar aí, tu vai pegar o avião. Mas para onde? Não sei. Tu vai. Eu vou te dando a coordenada. Sabe o que é isso aqui? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Cada passo que Abraão dava, ele era direcionado por Deus. Versículo 9. Pela fé, peregrinou, andou em uma terra distante, na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele na mesma promessa. Precisamos hoje começar a ver pelos olhos da fé. Amém? Deus liberou uma promessa para Abraão, sem filho, para ele enxergar o futuro com filho. Há pouco tempo eu preguei sobre isso e falei. Deus nos vê hoje aqui, e muitas vezes nós estamos aqui num momento que estamos passando, que a gente nunca queria estar passando, está sangrando, está doendo, está machucando. Mas Deus não está vendo a dor, Deus não está vendo a decepção, Deus não está vendo se está doendo, Deus não está vendo o que você está passando hoje aqui, Ele está vendo o que você vai se tornar. Porque o que você está passando aqui não impede o que Ele vai fazer. Deus não estava vendo Abraão sem filho reclamando. Já passou tanto tempo, Sara, vamos pegar, ter filho com Agar. Vamos pegar Agar e vamos ter um filho com Agar. Entendeu? Porque já passou muito tempo. Querido, escuta isso, eu falei isso hoje de manhã. Muitas vezes as nossas promessas se atrasam e a gente até tem fé, mas as nossas promessas se atrasam porque a gente quer dar um jeitinho. A gente quer fazer da nossa forma. Deus fala para não fazer e nós vamos e a gente faz. Deus fala isso, a gente continua fazendo. Quem está entendendo isso aqui? Deus falou, Abraão, vou te dar um filho. Para que vai ter filho com Agar? Demorou mais um tempo. Davi, ele demorou um tempo para chegar no reinado. Sabe por quê? Deus trabalha o nosso coração primeiro, antes de chegarmos na nossa promessa. Amém ou não amém? Então, querido, Deus não estava vendo Abraão sem filhos, estava vendo Abraão no futuro com filhos. Querido, o que a nossa fé faz é tirar nossos olhos, o que está vendo hoje, e nos leva a ver como Deus nos vê no futuro. Porque Deus, querido, não esperou Sara engravidar para dizer, Abraão, o que eu vou fazer com você é grandioso demais através de Isaque. Ele esperou? Ele falou antes. Deixa eu falar uma coisa para você. Desde Gênesis, Deus sempre fala antes de acontecer. Deus já estava falando com Abraão quem ele iria se tornar. Nós estamos aqui, eu tenho uma fé que eu vou ser médico, mas aqui eu não sou médico. Aqui eu estou trabalhando num comércio, estou fazendo isso, estou fazendo faxina, mas eu tenho uma promessa que eu vou ser médico. Então, o que eu estou aqui não determina o que eu vou ser. É ou não é? Querido, por que Deus não esperou Sara engravidar primeiro? Por quê? Porque quando Deus
quer te entregar algo e a gente às vezes passa por deserto. Querido, porque quando Deus te faz uma promessa, Ele está te convidando a enxergar o que Ele vê no seu futuro. Deus está dizendo ainda, não aconteceu na terra, mas eu estou trazendo à existência aquilo que todavia não existe. Não aconteceu ainda na tua casa, mas eu estou trazendo à existência que todavia não existe. Não aconteceu ainda nas tuas finanças, mas eu estou trazendo à existência aquilo que todavia não existe. Não aconteceu a venda, mas eu estou trazendo à existência aquilo que todavia não tem.